Civic Mauro, tá? Honey, tá? Vou levar lá no evento. E é assim, para além desta gruta do Alibaba, né? Alguns dos exemplares que nós vamos levar aí, tá? Tem o filtrado, tá? O Honey filtrado e não filtrado, olha a espessura. E olha lá o cheiro que ele botou a tomar. Prepara-te, porque assim é muito interessante e vocês têm aquela questão do gin, né? Eu acho que vão ficar surpreendidos. Ok, então mais um bloco aqui de uvas pelo mundo. Hoje vamos falar de um vinho diferenciado, vinho laranja. Quem já ouviu falar? Pois é, vinho laranja ou orange wine, como eles falam em Inglaterra. Então estamos a falar de uma situação histórica. Vamos regressar 8.000 anos atrás, onde inicialmente ele era produzido na Geórgia, ali na região da antiga, próximo da Rússia. Lá está, ainda existe o país e a produção mantém-se. Porquê vinho laranja? Vinho laranja exatamente porque, lá está, há 8.000 anos, ou desde há 8.000 anos, se faz exatamente essa situação de colheita de uvas brancas em que o vinho é produzido e fermentado com as cascas inclusas na própria fermentação. Então é assim, essa cultura veio-se expandir para o sul da Europa ao longo dos tempos e ainda hoje é produzido. Mas lá está, o facto de se chamar vinho laranja é exatamente pela questão de coloração que atinge na garrafa pela pós-fermentação e engarrafamento. Estamos a falar muitas vezes de tons amarelados ou dourados ou mesmo laranja, tá? Estamos a falar então, como eu já disse, em que a casca se mantém durante todo o processo da fermentação, juntamente com a polpa, em que dá um toque muito próprio de aromas, digamos assim, de nozes, frutos e bosque. Mas lá está, também tem uma característica muito interessante, o facto de ser fermentado ou produzido juntamente com a casca dá uma questão versátil de acompanhamento nos pratos, tanto que
pode ser harmonizado com carnes brancas, peixe e também carnes vermelhas. E porquê? Exatamente porque, sendo um vinho laranja, possivelmente nós iríamos puxar aquela questão que fosse mais para o branco do que para o tinto, exatamente pela questão de estrutura do vinho para a harmonização, para não haver aquela questão de se sobrepor ao sabor da proteína. Mas enganem-se, o facto de ter a casca, tá, e a casca estar diretamente inclusa na fermentação, faz com que toda a capacidade tânica da uva se transporte para o vinho juntamente na fermentação com a polpa. Portanto, estão a ver que é um vinho laranja que dá uma confrontação, um confronto, ou uma comparação direta com os rosés. Mas os rosés, mesmo o facto de terem uma acidez muito interessante para puxar o limão, os vinhos laranja vão puxar a parte tânica total da casca da uva. Portanto, lá está. Vinhos de laranja, estamos a falar de uma cultura e uma característica de produção de há 8.000 anos para cá. Estas e outras histórias lá no meu YouTube, Uvas e Personalidades, acompanhem e lá está. Inscrevam-se e é gratuito. E como eu costumo dizer, como vêem, nada do que foi passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Até um próximo bloco. Hoje vamos falar de vinhos brancos sem a presença de carvalho. Basicamente é um vinho branco que muitas vezes não apresenta tanta untuosidade. O que é que eu quero dizer com untuosidade? Muitas vezes tem a ver com o corpo, com a estrutura, ou seja, será um vinho muito mais frutado. Frutado sem muita espessura, digamos assim, de corpo, tá? Mas será um vinho fresco, muito aromático, muito frutado, que se deve beber frio. Lá está a diferença de ser um vinho branco sem carvalho, faz com que a acidez seja um pouco acima da média. E essa acidez acima da média nada mais é a questão de ausência de tanino, que faz com que os vinhos brancos tenham uma propriedade especial para que suporte a sua durabilidade. E nesse sentido será a acidez acima da média. Portanto, tendo uma acidez acima da média, esses vinhos brancos, tá, sem a presença de carvalho, irão puxar essa resistência, essa durabilidade, exatamente pela graduação de acidez. Não é uma acidez acima da média que se possa dizer que seja que no vinho não seja bebível, tá? Não é suportável, tá? Mas é só uma estrutura que é facilmente disfarçada pela refrescância. Tanto que há essa nomenclatura e essa designação para que todos os vinhos brancos, tá? Rosés inclusive, mas todos os vinhos brancos, que de facto terem essa acidez acima da média, sejam bebidos a uma temperatura baixa, exatamente para disfarçar essa acidez, o que vai ser notada no palato por uma refrescância natural, com a ajuda da temperatura e também com o equilíbrio com essa acidez.
Vamos mandar um alô hoje pro canal. Estou finalizando mais uma aula aqui na Aspecan e eu gostaria de convidar você para assistir a live que eu fiz juntamente com o nosso amigo João Carlos Farrapa do canal Uvas e Personalidades. Então você vai lá no Instagram ou no YouTube, Uvas e Personalidades, procura essa live, a gente fala lá sobre karatê, de muitas coisas interessantes. Então, tá aí o convite. Como é o nome do canal? Uvas e Personalidades! Ok, então mais um bloco aqui de uvas pelo mundo. Hoje vamos falar de um vinho diferenciado, vinho laranja. Quem já ouviu falar? Pois é, vinho laranja ou orange wine, como eles falam em Inglaterra. Então estamos a falar de uma situação histórica. Vamos regressar 8.000 anos atrás, onde inicialmente ele era produzido na Geórgia, ali na região da antiga, próximo da Rússia. Lá está, ainda existe o país e a produção mantém-se. Porquê vinho laranja? Vinho laranja exatamente porque, lá está, há 8.000 anos, ou desde há 8.000 anos, se faz exatamente essa situação de colheita de uvas brancas em que o vinho é produzido e fermentado com as cascas inclusas na própria fermentação. Então é assim, essa cultura veio-se expandir para o sul da Europa ao longo dos tempos e ainda hoje é produzido. Mas lá está, o facto de se chamar vinho laranja é exatamente pela questão de coloração que atinge na garrafa pela pós-fermentação e engarrafamento. Estamos a falar muitas vezes de tons amarelados ou dourados ou mesmo laranja, tá? Estamos a falar então, como eu já disse, em que a casca se mantém durante todo o processo
da fermentação, juntamente com a polpa, em que dá um toque muito próprio de aromas, digamos assim, de nozes, frutos e bosque. Mas lá está, também tem uma característica muito interessante. O facto de ser fermentado ou produzido juntamente com a casca dá uma questão versátil de acompanhamento nos pratos. Tanto que pode ser harmonizado com carnes brancas, peixe e também carnes vermelhas. E porquê? Exatamente porque, sendo um vinho laranja, possivelmente nós iríamos puxar aquela questão que fosse mais para o branco do que para o tinto, exatamente pela questão de estrutura do vinho para a harmonização, para não haver aquela questão de se sobrepor ao sabor da proteína. Mas enganem-se, o facto de ter a casca, e a casca estar diretamente inclusa na fermentação, faz com que toda a capacidade tânica da uva se transporte para o vinho juntamente na fermentação com a polpa. Portanto, estão a ver que é um vinho laranja que dá uma confrontação, um confronto ou uma comparação direta com os rosés. Os rosés, mesmo o facto de terem uma acidez muito interessante para puxar o limão, os vinhos laranja vão puxar a parte tânica total da casca da uva. Portanto, lá está. Vinhos de laranja, estamos a falar de uma cultura e uma característica de produção de há 8.000 anos para cá. Estas e outras histórias lá no meu YouTube, Uvas e Personalidades, acompanhem e lá está. Inscrevam-se e é gratuito. E como eu costumo dizer, como vêem, nada do que foi passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Até um próximo bloco. Que vamos ter o privilégio de estar de segunda a sexta, com os inéditos no sábado, com reprise no domingo, na TV Cidade. Ou seja, com o streaming de parceria já com a Infinity, estamos a falar de que diretamente para o Rio de Janeiro e toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, estamos através da Infinity e TV Cidade do Rio de Janeiro para o mundo inteiro. Estamos a falar então de segunda a sexta, com o inédito ao fim de semana, e os nossos agradecimentos para o CEO da TV Cidade, o Rodrigo Lucas, para que nos tenha dado este espaço, essa confiança, para nós divulgarmos este nosso diferencial de falar bem do que há de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Então os nossos agradecimentos e acompanhem lá, Uvas e Personalidades na TV Cidade, do Rio de Janeiro para o mundo. Acompanhem lá. Ok, e hoje aqui no Uvas e Personalidades vamos ter mais uma história. Vamos falar de Wolfgang Amadeus Mozart. Então quem é que o Mozart tem a ver com o vinho? Várias vezes. Estamos a falar de um gênio que desde muito jovem despertou a sua genialidade para a composição musical. Morreu muito prematuramente, aos 32 anos, e Mozart sempre se habituou, teve conhecimento muito jovem dos prazeres da corte. O seu livre acesso a esses prazeres e esse conhecimento ainda jovem fez com que esse livre-arbítrio, ou livre acesso à corte, o desse a conhecer muito jovem os prazeres da vida, no caso de mulheres e vinho. Nessa sequência, compôs de alguma forma, o seu currículo é composto por 650 obras, do qual ele se refere constantemente, ou com uma certa frequência, às belezas da vida, às mulheres e ao vinho. Na questão de Itália, quando ele circulou por Itália, conheceu o vinho Marzemino, o qual foi muito bem identificado na peça de Don Giovanni. De que forma? A peça de Don Giovanni finaliza com Don Giovanni a morrer à mesa com uma taça desse Marzemino.
Pronto, lá está. Se quiserem dar uma forma de lembrança de Dom Juan, dos apetites e das curiosidades dos quais teve conhecimento Amadeus Mozart, vejam lá, conheçam a uva, sirvam-se e pensem em Don Giovanni e em toda a sua obra de 650 obras de Mozart, em que uma delas é servido o Marzemino. Estas e outras histórias vocês encontram no meu YouTube, tá? Foi mais uma história e eu que repito, cada garrafa tem uma história e nada do que foi passado pode ser atual e pode ser contemporâneo. Então inscrevam-se no meu canal e até uma próxima história. Tchau, tchau! E hoje vamos falar deste rótulo, Guardia dei Mori. É um rótulo italiano, tá? Onde a uva demarcada neste rótulo, monocastra, é uma Nero d'Avola. Guardia dei Mori nada mais é que uma homenagem a uma referência histórica à presença de mouros em Itália. Nero d'Avola foi uma uva transportada pelos fenícios, tá? A Fenícia, que na atualidade é Israel, que fizeram essa expansão dessa uva através do comércio por todo o Mediterrâneo e, no caso, em Itália. Nero d'Avola, então, é esta Guardia dei Mori, que está representada dentro deste exemplar, está então a referenciar que a questão de século VIII, que na Itália tiveram lá presentes os mouros. Mas vamos à Nero d'Avola. Nero d'Avola, lá está, foi uma uva que os fenícios trouxeram de Israel, na antiga Fenícia, e na atualidade é muito expansiva e cultivada ali na região de Itália. Como é que se faz essa harmonização? Estamos a falar uma uva com uma estrutura muito peculiar, tá? Um aroma muito estruturado, podemos chamar ou beber toques de tabaco, torrado, mas é muito estruturado a nível do tanino e muito bem acompanhado, casado e harmonizado, tá? Com peças de caça, com massas, com molhos muito bem estruturados. E fazemos então uma harmonização, um casamento perfeito, então, se pudermos dizer, com uma harmonização clássica com massas e pastas de Itália, com essa Nero d'Avola que lá é cultivada. E lá está, como eu comentei, também vendida através deste rótulo Guardia dei Mori. É uma sugestão que nós já consumimos, tá? Já degustámos e já aconselhamos, mas de alguma forma, como eu costumo dizer, é um casamento perfeito com harmonização perfeita com pratos italianos. Você está na sua casa, quer fazer um prato de massa, uma pasta, uma lasanha, lá está um prato italiano. Veja então como é que fica o casamento perfeito com essa uva Nero d'Avola. Vejam o rótulo, vejam este Guardia dei Mori, um rótulo bem interessante e que referencia e é em homenagem à presença dos mouros no século VIII em Itália. Acompanhem lá e vejam esta sugestão. Na sequência, mais um episódio e mais blocos aqui interessantes do Uvas e Personalidades. Já já!